Aqui Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, João Magalhães. Vocês estão acompanhando esse caso do Marcelinho Carioca aí? Estamos, tempo real horas, aqui. Né? E aí tem um vídeo agora que imaginava-se que teria sido liberado. Não, parece que o vídeo foi gravado no cativeiro, né? Isso mesmo. Polêmica a situação do atleta que, inclusive, Douglas, recentemente teve inaugurando campo de futebol aqui no interior do Piauí, viu? Aí ele tá lá no cativeiro com uma mulher com a qual ele tinha um relacionamento, e a mulher é casada. Ou pelo menos era, né? Porque agora não dá mais, não acredito mais que vá. Enfim, não sei se ele sabia, se não sabia, né? Agora o marido deve ter sido autor do, né? Sei lá, enfim. A quem interessa, se a mulher tá lá, né? Agora aí é estratégia, né? Se o cara, ele fez isso por vingança, colocar ele e ela no cativeiro, aí é um negócio que, não é? Parece que é um incentivo, né? Mas é grave isso, hein? Isso é grave, isso é uma coisa... Torcer para que tudo termine bem, né? Claro. Torcer para que termine bem e tal, é complicado. Rapaz, eu estou dizendo que cada vez mais aquela ideia minha de me chegar numa certa determinada idade e ir para o interior está cada vez mais lá para o meio do mato mesmo, porque aí não tem perigo, assim, pelo menos é menor o perigo, né? Mas vamos lá, ó, flagra do dia, Jailson Soares. Coloca a foto do garoto aí. Vamos lá. Eita, rapaz, essa foto aí, eu vou dizer, essa, não, hoje não podia ser outra foto a não ser essa. O Jailson, olha, aqui você tem o J.A. e o Jailson, são assim de um olhar afinado. Aí, se eu não estiver enganado, é Bruno Vilarinho e Marquinhos Costa, os dois vereadores de Teresina. Agora vamos tratar do caso aqui, volta para cá. Eu vou começar com o Tássio Cruz, que trouxe essa informação, que é a nova direção, Tássio, do PRD no estado do Piauí? Isso mesmo, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. PRD, que é uma mistura de democratas com PFL, com PTB, com patriotas. É a fusão entre PTB e patriota, mas leva o número do extinto Democratas e também do extinto PFL. E a gente conversou com os dois, Douglas, que o partido tenta fazer esse bem bolado, uma chapa de potencial médio de votação, que pode eleger aí um número maior de vereadores com nomes conhecidos da política, que não são nomes que se projeta votação expressiva, né? Então é interessante ver que essa é uma estratégia de potencial médio, não é uma chapa de potencial de alta votação. É um potencial médio, por isso que se unem aí esses, como eu disse, 5 vereadores, né, com mandato, mais Bruno Vilarinho. Para detalhar, o vereador Marquinhos Costa fica na executiva municipal. Isso, vice-presidente. Do PRD em Teresina, não é isso? Isso, vice-presidente. E o vereador Bruno Vilarinho como presidente da executiva regional. Isso. Do PRD. Nós falamos aqui, né? Digo, ó, tem gente de olho. Lembra que nós falamos aqui, ó, tem gente de olho e tal. Tá aí, o resultado o partido, ele não tem fundo eleitoral, não tem tempo de TV, mas é um partido que nasce com um potencial muito grande para as próximas eleições, não só municipais, mas principalmente para as eleições de 2026. Agora, nós vamos mostrar que o deputado estadual Thales Coelho, do Progressistas, declara apoio ao secretário de Turismo e deputado estadual Pablo Santos, que é pré-candidato da base governista à Prefeitura de Picos. O Eliezer Rodrigues tem os detalhes e nós vamos acompanhar agora. Decisão tomada. Thales Coelho reforça o palanque de Pablo Santos no 3º maior colégio eleitoral do Piauí. A minha candidatura foi retirada, né, a pré-candidatura, provavelmente porque eu não poderia ser candidato, né? Eu fui prefeito no ano de 2016, fui para a reeleição em 2020 e eu seria um 3º mandato. Provavelmente, então, não tem como a gente ser candidato. E eu vendo o melhor para Picos, entendeu? A gente decidiu apoiar o deputado Dr. Pablo Santos, cara jovem, está com garra para trabalhar e trabalhar por Picos. Além de possíveis implicações por conta da lei do prefeito itinerante, o deputado Thales Coelho também enfrenta o entrave partidário. Ele é filiado ao Progressistas, o mesmo partido do atual prefeito Gil Paraibano, que deve disputar a reeleição.
O parlamentar diz ter o aval do partido para fazer oposição no município. Infelizmente, entendeu? Não tem como a gente apoiar o prefeito nessa situação, que eu vejo que para Pix, Dr. Pablo seria o melhor candidato, né? E por questões partidárias, o meu partido, tanto o senador Ciro Nogueira, como o deputado Júlio Acoverde, como o Joel, sabem que a gente não tem condições de apoiar o prefeito do município de Pix. Eliezer Rodrigues, fica claro, eu saltei o senhor, não foi de propósito não, viu, João? Eu volto já com um assunto aqui para o senhor especificamente. Eliezer, aí entrava, minha gente, naquela questão do prefeito itinerante, claríssimo, né? Quer dizer, aqui em Teresina nós temos o Progressistas fazendo essa consulta para avaliar a possibilidade de João Rodrigues ser vice civilmente, então lá o doutor Tales interpretou muito bem, sem criar polêmica, aliás, sem nada. E, rapaz, esse palanque de Pablo Santos, tá, e olha que Tales Coelho é ex-aliado de Gil Paraibano, viu? Exatamente, Douglas. Essa declaração oficial agora, do que já circulava em bastidores, é bastante impactante para a sucessão municipal em Picos. Alguém que é do partido do prefeito e poderia ser um grande aliado, na verdade rompe, vai fazer oposição, e isso com a anuência da cúpula do partido. Aqueles que comandam o partido a nível nacional e a nível estadual deram carta branca, liberdade para o deputado Tales tomar esse caminho alternativo de oposição e está associado ao candidato do governo do estado. Veja que a nível estadual o Progressistas faz oposição, mas nesse caso específico, considerando a conjuntura de Picos, o partido autoriza o deputado Tales a fazer oposição e se juntar ao candidato do governador Rafael Fonteles. Realmente uma questão bastante particular, mas definida e anunciada oficialmente. A pergunta é a seguinte, nós temos a deputada estadual Bárbara do Firmino, que também é do Progressistas, que declarou apoio ao deputado estadual Fábio Novo e hoje faz parte do governo do estado. Deve indicar, ou já indicou, enfim, não sei, ninguém sabe oficialmente, mas ela esteve agora no primeiro, o Tasso trouxe esse destaque, no primeiro evento público ao lado do governador Rafael Fonteles, nada mais do governo. Não é de se... ninguém vai imaginar que a deputada estadual Bárbara do Firmino vai votar contra o governo na Assembleia Legislativa. Queria saber, João, bem rápido, para poder chamar o assunto para o João comentar, só a sua opinião sobre isso. Podemos considerar que o doutor Tales trilha esse mesmo caminho, João? Eu diria que ele trilha já há bastante tempo, Douglas, no sentido de que, desde quando, na verdade, ele assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, ele, por atritos ali na própria campanha eleitoral, se afastou do Progressistas lá de Picos, né, do prefeito Gil Paraibano, e começou a dar sinais de um entendimento, de que estava aberto ao diálogo, né, com a base do governador Rafael Fonteles. Acredito que é mais uma questão de tempo. E principalmente, claro, ele fica preso ao Progressistas, porque não tem janela partidária para deputado estadual, mas na hora de votar os projetos no parlamento estadual, certamente ele segue orientações ali de entendimentos com a base do governador Rafael Fonteles. Não só ele, né, e a deputada Bárbara, mas a gente tem visto, na verdade, que toda a oposição tem tirado o pé do acelerador. Marder Menezes, de certa forma, se alinha um pouco ao... Aí. Fica à vontade. Como é que está esse processo do deputado Marder? Avança, não avança, está parado? Avança no sentido do PSD, né? Sim. Então o pai dele vai ao PSD, ele acredita que de certa forma isso pode já sinalizar que lá na frente ele se integre ao grupo do governador Rafael Fonteles, né? A deputada Bárbara, você já citou, o deputado Dr. Tales também, o deputado Gustavo Neiva tem aquele entendimento de que ainda é preciso dar um crédito para o governo do estado, de que ainda não está na hora de fazer as cobranças que ele fazia quando era um opositor raiz ao governo Wellington Dias. O certo é que se a gente for pegar hoje o perfil da Assembleia Legislativa, o único nome que de fato está na oposição e vai para a linha de frente é o da deputada Gracinha Monsanta, né? Até porque com ela é impossível, entre aspas, uma aliança com o governo do estado, tendo em vista que a principal disputa lá é a prefeitura de Parnaíba, onde o governador tem um nome e o prefeito Monsanta ainda vai lançar o seu. Mas tirando a deputada Gracinha Monsanta, todos os outros deputados estaduais
que foram eleitos pela oposição, ou já estão com os dois pés no Karnak, ou estão trilhando esse caminho para chegar lá na base do governador Rafael Fonteles. Nós vamos discutir depois, com essa. Já falamos aqui algumas vezes, mas aprofundar um pouco mais, fica até a pauta para os nossos 3 comentaristas, como é que fica em Piripiri, né? Porque aí é o seguinte, o doutor Luiz Menezes se filia ao PSD a partir da base, ele vai ser candidato a prefeito de Piripiri. Aí você tem PT com o atual prefeito João Oliveira, PSD com o doutor Luiz Menezes, e aí? Como é que vai ficar o governador nessa história, Douglas, né? Depois a gente aprofunda, mas eu tive informações de bastidores lá da cidade de Piripiri que o governador vale aquilo que o governador falou, né? Ele não vai apoiar candidato que não apoiou ele nas últimas eleições. Então, lá em Piripiri, ele obviamente trabalha pela reeleição de Jove Oliveira. No entanto, o grupo do deputado Marden acredita que com essa sinalização, afinal de contas, o grupo do deputado Marden em Piripiri também é um grupo político muito grande, muito importante. Mas a Marden acredita que por essa proximidade, né, de Luiz Menezes se filiando ao PSD, abrindo o caminho para depois o próprio deputado ir, de fato, para o partido, pode gerar aí uma neutralidade, fazer com que o governador não chegue lá em Piripiri com os dois pés na campanha de Jove, né, seja ali um amortecedor, enfim, é uma estratégia, que é a que ele pode utilizar agora, o deputado Marden pode utilizar agora, afinal de contas a gente sabe que ele sempre foi um opositor muito feroz, vamos dizer assim, ao Partido dos Trabalhadores, mas o cenário hoje é outro, há uma perspectiva de poder enorme aí para Rafael Fonteles, então não é interessante, eu diria que não é inteligente você ir para o confronto com um governo tão bem avaliado como é hoje o do governador Rafael Fonteles. Vamos acompanhar agora, só tem como sorrir, né? Não tem, porque aqui o Data Cruz fez o levantamento, assim, 90% dessas confusões aí tem o vereador Antônio Zé Lira, rapaz, incrível. Né? E agora mais uma, né? É a função dele, rapaz. Você pergunta a alguém sobre uma determinada atividade que a pessoa exerce, a pessoa diz, não, eu vivo disso, né? O cara diz assim, eu vivo disso, né? Então, agora, esse desentendimento ocorre entre o vereador Antônio José Lira e o secretário de Esportes, Renato Begé, que deve retornar para a Câmara em fevereiro ou não. Pode ser antes também. Vamos acompanhar. Com relação ao vereador Renato Begé, eu só tenho a ele gratidão, uma grande amizade, agradecer de eu ter tido essa oportunidade. Eu acredito que a opinião pública notou que houve um bom desempenho da minha parte e quem manda é o Renato. O Renato é o detentor do mandato. Repito, a ele só tenho uma gratidão pela oportunidade. Ele fez e está fazendo também um grande trabalho junto à CEMEL. Inclusive, eu lutei para alocar no orçamento um recurso no valor de 5 milhões de reais para o esporte de Teresina. E eu estou à disposição. Enquanto eu for da confiança do prefeito, continuarei sendo líder. No dia que o Renato Begé quiser voltar, é justo, o mandato é detentor, é ele, e eu só tenho a agradecer e gratidão a ele. Começou como mesmo essa confusão, hein? Começou na sexta, quando eu e Eliezer entrevistamos o Antônio Zé Lira, e ele disse o seguinte, Douglas, eu só saio se o prefeito sair ou quando eu quiser. Isso foi na sexta. Hoje, ao ser perguntado, a posição foi essa, uma mudança bem repentina durante o final de semana. Se imaginar, João, que teve algum, ou vou passar para o Elias para voltar para o João, se imaginar, Elias, teve alguns recados no final de semana, rapaz, não é bem assim a situação, né? Eu acho que ele lembrou que é suplente. Talvez você tão envolvido ali na função... Não é nem suplente não, tá sabendo o quarto, né? Ele é a exceção da exceção à regra. Então, às vezes a pessoa está tão envolvida no exercício da função, tão altiva, considerando a ligação com o gestor maior da cidade, que é o prefeito, que se esquece que está por uma ocasião no parlamento, que não é um parlamentar titular, efetivo. Nada melhor do que uma folga para respirar melhor, refletir e lembrar qual é a sua real posição. Deve ter sido isso que aconteceu com o vereador Antônio Zé Lira e hoje ele já está mais consciente
do papel que ele tem a exercer na política. Chega lá e disser, vereador, o seu quarto suplente, se esse homem se chatear e voltar antes do tempo, o senhor dança antes do tempo. Agora amaciou o negócio porque, meu amigo, suplência é bicho ruim. E segurou muito tempo. Segurou. Peraí, na verdade, tem a questão da estratégia política, mas ele volta no dia que ele quiser, o mandato é dele, né? Sim. Ele volta quando ele quiser. Eu quero que o João faça a avaliação dele, porque o Tássio já falou, o Elias também. Inclusive nós tratamos aqui do assunto no início, agora que é a questão do PRD. Nós vamos ouvir agora o vereador Marquinhos Costa, que vai falar sobre a estratégia de filiação dessa montagem da chapa de vereadores do PRD na capital. O partido inicia-se com o vereador Bruno Vilarinho como presidente estadual, eu assumi a vice-presidência estadual e o vereador Alan tem indicações, o vereador Renato BG, a Graça Morim também indicou, o Juca Alves também faz parte da provisória e agora no começo de janeiro a gente já vem com a chapa mais completa, né, presidente? Montando a executiva estadual e a executiva municipal de Teresina. A gente já foi procurado por alguns colegas com ligações em cidade do interior. União, o Bruno mesmo, tem ligação com Palmeirais, Piripiri, Zé de Freitas, Parnaíba. Então, todos esses são municípios que já procuraram a gente, até porque uma coincidência boa é que o número desse novo partido, PRD, é o 25. Então, um número que já é muito conhecido no nosso estado, era o antigo Democrata, PFL, então era um partido muito forte no interior. João Magalhães, essa chapa é competitiva, hein? Essa chapa aí é uma chapa que até então... A gente tinha realmente essa lacuna em relação a alguns vereadores, que ele citou, o vereador Marquinhos Costa citou, Inácio Carvalho, Graça Morim, ele próprio, o vereador Marquinhos Costa, o próprio vereador Bruno Vilarinho, com essa fusão com o Patriota. Quem mais, Tássio? O Marcelo, me ajuda aí, Marcelo, por favor. Alain Brandão, Pastor Levino. Alain Brandão, que está no PDT, mas aí já está muito claro que vai sair mesmo do PDT. Pastor Levino. Juca do Asfalto. Júnior do Asfalto. Mas vem cá, o Júnior do Asfalto era PSDB, ligado ao PSDB? O Juca era... Não, era o Daniel. Juca era ligado ao Jeová. Não, você é o Daniel do Asfalto, não é o Juca, né? Juca, agora que está no asfalto no YouTube. Da gestão atual. Porque o Daniel do Asfalto e o Juca do Asfalto, os dois estão asfaltando, né? Então, o Juca, que é ex-aliado de Jeová Alencar, que agora vai disputar uma vaga na Câmara. João Magalhães, parece que o PRD, esse PRD agora caiu como uma luva para esses nomes que buscavam uma sigla para disputar a reeleição, né? Douglas, é muito difícil encontrar um partido para disputar as eleições ano que vem. Em que sentido? No sentido de que o candidato, ele normalmente tem uma previsão, uma expectativa de quantos votos ele tem, obviamente, né? Se o candidato ele tem uma expectativa de ter abaixo de 4 mil votos, fica muito complicado, ele tem que ter muita sorte e sabedoria na hora de escolher a sigla, porque significa que ele, se der um passo errado na escolha do partido, ele pode ter uma votação boa, expressiva, acima dos 2 mil votos, talvez até acima dos 3 mil votos, e acabar não sendo eleito. É o que aconteceu muitas vezes nas eleições com alguns nomes. Então, a chegada dessa nova sigla, ela garante aí com esses nomes chances reais de eleger 2, quem sabe até 3 vereadores. É claro que os nomes que a gente citou aqui são 6, 7 nomes que vão ter a coragem e vão ter disponibilizam o seu nome para entrar no jogo, né? São mais ou menos aí 6 vereadores que sabem que podem eleger 2 ou 3. Tem 3 que vai sobrar nesse jogo, isso é certo, mas é preciso pelo menos arriscar e dentro desse partido, os 6 pelo menos têm chance, o que já é importante, afinal de contas pode ter ali uma diferença de voto, uma diferença na perspectiva de votação pequena, o que facilita muito para esses nomes, tendo em vista que se eles for para um partido maior, aí chance zero de ser eleito. Podem até ter uma votação expressiva, 2.500, 3.000 votos, mas não vão ser eleitos. Por exemplo, Graça Amorim, Inácio Carvalho, que a gente citou agora há pouco. Num progressistas, dificilmente eles vão alcançar a votação de Aloysio Sampaio e outros nomes que estão lá muito bem, obrigado, no partido. Já nessa nova sigla, com
perspectiva de votação que eles têm, é possível sim ser eleitos. É uma questão de sabedoria na hora de escolher o partido, e essa junção desses nomes com a chegada dessa nova sigla, certamente, eu diria que facilitou e deixa todo mundo respirando com a certeza de que pelo menos está numa chapa competitiva com chances reais de eleição.